A Rua, 1920, por H.P. Lovecraft. Há aqueles que dizem que coisas e lugares têm alma e há aqueles que dizem que não. Eu mesmo não me atrevo a afirmar, mas contarei sobre a Rua. Homens fortes e honrados moldaram aquela rua. Homens bons e valentes do nosso sangue, que vieram das ilhas abençoadas do outro lado do mar. No início, era apenas um caminho trilhado por carregadores de água da fonte da mata até o aglomerado de casas à beira-mar. Então, à medida que mais homens chegavam ao crescente aglomerado de casas e procuravam lugares para morar, construíram cabanas ao longo do lado norte. Cabanas de troncos de carvalho robustos, com alvenaria no lado voltado para a floresta, pois muitos índios espreitavam ali com flechas de fogo. E em mais alguns anos, homens construíram cabanas no lado sul da rua. Para cima e para baixo na rua, caminhavam homens graves com chapéus cônicos, que na maior parte do tempo carregavam mosquetes ou espingardas de caça. E havia também suas esposas de touca e filhos sóbrios. À noite, esses homens com suas esposas e filhos sentavam-se em torno de lareiras gigantescas e liam e conversavam. Muito simples eram as coisas que liam e conversavam, mas coisas que lhes davam coragem e bondade e os ajudavam durante o dia a subjugar a floresta e cultivar os campos. E as crianças ouviam e aprendiam sobre as leis e feitos antigos e sobre aquela querida Inglaterra que nunca tinham visto ou não se lembravam. Houve guerra e depois disso, mais nenhum índio incomodou a rua. Os homens ocupados com o trabalho prosperaram e foram tão felizes quanto sabiam ser. E as crianças cresceram confortavelmente, e mais famílias vieram da terra-mãe para morar na rua. E os filhos dos filhos, e os filhos dos recém-chegados cresceram. A vila agora era uma cidade, e uma a uma as cabanas deram lugar a casas. Casas simples e bonitas de tijolo e madeira, com degraus de pedra e grades de ferro e clarabóias sobre as portas. Não eram criações frágeis essas casas, pois foram feitas para servir muitas gerações. Dentro havia lareiras esculpidas e escadas graciosas, imóveis, porcelana e prata, sensatos e agradáveis, trazidos da terra-mãe. Assim, a rua absorveu os sonhos de um povo jovem e se alegrou à medida que seus moradores se tornaram mais elegantes e felizes. Onde antes havia apenas força e honra, agora habitavam também o gosto e o aprendizado. Livros, pinturas e música chegaram às casas, e os jovens foram para a universidade que se erguia acima da planície ao norte. No lugar de chapéus cônicos e mosquetes, havia chapéus de 3 pontas e espadas curtas, e renda e perucas brancas como a neve. E havia paralelepípedos sobre os quais tilintavam muitos cavalos de raça e retumbavam muitas carruagens douradas, e calçadas de tijolo com blocos para cavalos e postes de amarração. Havia naquela rua muitas árvores, olmos, carvalhos e bordos de dignidade, de modo que no verão a cena era toda de verde suave e canto de pássaros. E atrás das casas havia roseirais murados com caminhos cercados e relógios de sol, onde à noite a lua e as estrelas brilhavam de forma encantadora, enquanto as flores perfumadas reluziam com o orvalho. Assim a rua sonhou, passando por guerras, calamidades e mudanças. Uma vez, a maioria dos jovens foi embora, e alguns nunca voltaram. Foi quando eles recolheram a velha bandeira e hastearam um novo estandarte de listras e estrelas. Mas, embora os homens falassem de grandes mudanças, a rua não as sentiu, pois seu povo ainda era o mesmo, falando das velhas coisas familiares nos velhos sotaques familiares. E as árvores ainda abrigavam pássaros cantores, e à noite a lua e as estrelas olhavam para as flores orvalhadas nos roseirais murados. Com o tempo, não havia mais espadas, chapéus de 3 pontas ou perucas na rua. Como pareciam estranhos os habitantes com suas bengalas, altos chapéus de castor e cabeças raspadas. Novos sons vinham da distância. Primeiro, estranhos bufos e gritos do rio a 1 quilômetro de distância. E depois, muitos anos depois, estranhos bufos e gritos e estrondos de outras direções. O ar não era tão puro quanto antes, mas o espírito do lugar não havia mudado. O sangue e a alma do povo eram como o sangue e a alma de seus ancestrais que moldaram a rua. Nem o espírito mudou quando abriram a terra para colocar canos estranhos ou quando ergueram postes altos carregando fios esquisitos. Havia tanta sabedoria antiga naquela rua que o passado não podia ser facilmente esquecido. Então vieram dias de maldade, quando muitos que conheciam a rua de outrora não a reconheciam mais, e muitos a conheceram, que não a conheciam antes. E aqueles que vieram nunca foram como aqueles que foram embora,
pois seus sotaques eram rudes e estridentes e sua aparência e rostos desagradáveis. Seus pensamentos também lutaram contra o espírito sábio e justo da rua, de modo que a rua definhou silenciosamente enquanto suas casas caíam em decadência, e suas árvores morriam uma a uma, e seus roseirais cheios de ervas daninhas e lixo. Mas ela sentiu um impulso de orgulho um dia, quando novamente marcharam jovens, alguns dos quais nunca voltaram. Esses jovens estavam vestidos de azul. Com os anos, pior sorte veio para a rua. Suas árvores haviam sumido, e seus roseirais foram substituídos pelos fundos de novos prédios baratos e feios em ruas paralelas. No entanto, as casas permaneceram, apesar dos estragos dos anos e das tempestades e vermes, pois haviam sido feitas para servir muitas gerações. Novos tipos de rostos apareceram na rua, rostos morenos e sinistros com olhos furtivos e feições estranhas, cujos donos falavam palavras desconhecidas e colocavam placas em caracteres conhecidos e desconhecidos na maioria das casas mofadas. Carrinhos de mão lotavam as sarjetas. Um fedor sórdido e indefinível se instalou sobre o lugar e o espírito antigo adormeceu. Uma grande agitação chegou à rua. Guerra e revolução rugiam através dos mares. Uma dinastia havia entrado em colapso e seus súditos degenerados afluíam com intenções duvidosas à terra ocidental. Muitos deles se alojaram nas casas castigadas que outrora conheceram os cantos dos pássaros e o perfume das rosas. Então a própria terra ocidental despertou e se juntou à terra-mãe em sua luta titânica pela civilização. Sobre as cidades, mais uma vez, tremulava a velha bandeira, acompanhada pela nova bandeira e por uma tricolor mais simples, mais gloriosa. Mas poucas bandeiras tremulavam sobre a rua, pois nela reinavam apenas medo, ódio e ignorância. Novamente, jovens partiram, mas não exatamente como os jovens daqueles outros dias. Algo faltava. E os filhos daqueles jovens de outros dias, que de fato partiram vestidos de verde oliva com o verdadeiro espírito de seus ancestrais, vieram de lugares distantes e não conheciam a rua e seu espírito antigo. Através dos mares houve uma grande vitória e, em triunfo, a maioria dos jovens retornou. Aqueles que sentiam falta de algo não sentiam mais. Mas o medo, o ódio e a ignorância ainda reinavam sobre a rua, pois muitos haviam ficado para trás e muitos estranhos vieram de lugares distantes para as casas antigas. E os jovens que haviam retornado não moravam mais lá. Morenos e sinistros eram a maioria dos estranhos, mas entre eles se podia encontrar alguns rostos, como os daqueles que moldaram a rua e seu espírito. Semelhantes e, no entanto, diferentes, pois havia nos olhos de todos um brilho estranho e doentio de ganância, ambição, vingança ou zelo equivocado. A inquietação e a traição se espalhavam entre alguns malvados que tramavam para desferir um golpe mortal na terra ocidental, para que pudessem ascender ao poder sobre suas ruínas. Assim como assassinos haviam ascendido naquela terra infeliz e congelada de onde a maioria deles havia vindo. E o coração dessa trama estava na rua, cujas casas em ruínas fervilhavam de criadores de discórdia estrangeiros e ecoavam com os planos e discursos daqueles que ansiavam pelo dia marcado de sangue, chamas e crime. Das várias assembleias estranhas na rua, a lei dizia muito, mas podia provar pouco. Com grande diligência, homens com distintivos escondidos permaneciam e ouviam em lugares como a padaria Petrovich, a sórdida escola Rifkin de economia moderna, o clube Social Circle e o café Liberty. Ali se reuniam homens sinistros em grande número, mas suas falas eram sempre cautelosas ou em língua estrangeira. E as velhas casas ainda permaneciam, com seu conhecimento esquecido de séculos nobres e passados, de inquilinos coloniais robustos e roseirais orvalhados ao luar. Às vezes, um poeta ou viajante solitário vinha vê-las e tentava imaginá-las em sua glória desaparecida. Mas desses viajantes e poetas não havia muitos. O rumor agora se espalhou amplamente de que essas casas abrigavam os líderes de uma vasta gangue de terroristas que, em um dia designado, lançariam uma orgia de matança para o extermínio da América e de todas as boas e velhas tradições que a rua amava. Panfletos e jornais agitavam-se nas sarjetas imundas. Panfletos e jornais impressos em muitas línguas e em muitos caracteres, mas todos carregando mensagens de crime e rebelião. Nesses escritos, o povo era incitado a derrubar as leis e virtudes que nossos pais exaltaram, a extinguir a alma da velha América, a alma que foi legada através de 1500 anos de liberdade, justiça e moderação anglo-saxônica.
Dizia-se que os homens morenos que habitavam a rua e se reuniam em seus edifícios em ruínas eram os cérebros de uma revolução horrenda. Que ao seu comando, muitos milhões de bestas sem cérebro e embrutecidas estenderiam suas garras nauseabundas dos bairros pobres de 1000 cidades, queimando, matando e destruindo até que a terra de nossos pais deixasse de existir. Tudo isso foi dito e repetido, e muitos aguardavam com pavor o 4º dia de julho, sobre o qual os estranhos escritos insinuavam muito, mas nada podia ser encontrado para imputar a culpa. Ninguém podia dizer cuja prisão poderia cortar a trama maldita pela raiz. Muitas vezes vieram grupos de policiais de casaco azul para revistar as casas instáveis, embora tenham finalmente parado de vir, pois eles também haviam se cansado da lei e da ordem e haviam abandonado toda a cidade ao seu destino. Então vieram homens de verde oliva, carregando mosquetes, até que parecia que em seu sono triste, a rua devia ter alguns sonhos assombrosos daqueles outros dias, quando homens de mosquete e chapéus cônicos caminhavam por ela da fonte da mata até o aglomerado de casas à beira-mar. No entanto, nenhum ato podia ser realizado para deter o cataclismo iminente, pois os homens morenos e sinistros eram velhos em astúcia. Então, a rua dormiu inquieta, até que uma noite se reuniram na padaria Petrovich, na escola Rifkin de economia moderna, no clube social Circle, no Café Liberty e em outros lugares também. Vastas hordas de homens cujos olhos estavam arregalados com triunfo e expectativa horríveis. Através de fios ocultos, mensagens estranhas viajaram, e muito foi dito sobre mensagens ainda mais estranhas que ainda viajariam. Mas a maior parte disso não foi adivinhada até depois, quando a terra ocidental estava a salvo do perigo. Os homens de verde oliva não podiam dizer o que estava acontecendo ou o que deveriam fazer, pois os homens morenos e sinistros eram hábeis em sutileza e ocultação. E, no entanto, os homens de verde oliva sempre se lembrarão daquela noite e falarão da rua ao contarem sobre ela para seus netos, pois muitos deles foram enviados para lá ao amanhecer em uma missão diferente da que esperavam. Sabia-se que este ninho de anarquia era antigo e que as casas estavam cambaleantes pelos estragos dos anos, das tempestades e dos vermes. No entanto, o acontecimento daquela noite de verão foi uma surpresa devido à sua uniformidade muito peculiar. Foi de fato um acontecimento extremamente singular, embora, afinal, simples. Pois, sem aviso prévio, em uma das pequenas horas depois da meia-noite, todos os estragos dos anos, das tempestades e dos vermes chegaram a um clímax tremendo. E após o estrondo, não restou nada de pé na rua, exceto 2 chaminés antigas e parte de uma parede de tijolos robusta. Nem nada que estivesse vivo saiu vivo das ruínas. Um poeta e um viajante que vieram com a multidão poderosa que procurava a cena contam histórias estranhas. O poeta diz que durante todas as horas antes do amanhecer, ele viu ruínas sórdidas, mas indistintamente no brilho das luzes de arco, que pairava sobre os destroços outra imagem na qual ele podia discernir luar e casas belas e olmos, carvalhos e bordos de dignidade. E o viajante declara que, em vez do fedor habitual do lugar, persistia uma fragrância delicada como de rosas em plena floração. Mas os sonhos dos poetas e os contos dos viajantes não são notoriamente falsos? Há aqueles que dizem que coisas e lugares têm alma e há aqueles que dizem que não. Eu mesmo não me atrevo a afirmar, mas contei-lhes sobre a rua.